Olá. Pense na última vez que alguém entrou numa grande livraria. Aquelas prateleiras infinitas repletas de opções. Mistério, ficção, história, romance. A escolha é feita, o livro é pago. Parece simples, mas em que tipo de mercado essa compra acabou de acontecer? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Olhando por um lado, o mercado de livros parece o exemplo perfeito de competição. São milhares de autores, milhares de editoras, todos disputando a atenção de quem lê. E, teoricamente, qualquer um pode entrar nesse mercado, escrever e publicar um livro. Mas se a gente olhar por outro ângulo, a coisa muda de figura. Cada livro é único, nenhum outro é exatamente igual. Isso dá à editora um poder exclusivo sobre aquele título, quase como um monopólio. Ela pode definir o preço, que aliás é quase sempre bem maior que o custo de imprimir só mais uma cópia. Então, em que ficamos? É um mercado competitivo ou é um monopólio? A resposta, e isso é o mais fascinante, é que é um pouco dos dois. E é exatamente esse paradoxo que nos abre a porta para um dos conceitos mais presentes no nosso dia a dia: a competição monopolista. Vamos desvendar juntos como isso funciona? Ok, este será o nosso roteiro. Primeiro, vamos definir exatamente o que é a competição monopolística. Depois, vamos analisar como uma empresa se comporta no curto e no longo prazo. Em seguida, vamos comparar esse modelo com o ideal da competição perfeita. E para fechar, vamos entrar em duas áreas bem polêmicas: o papel da publicidade e o poder das marcas. Para começar, vamos situar as coisas. É fundamental entender que tipo de estrutura de mercado é essa e onde ela se encaixa no grande mapa da economia. Pense nesse diagrama como se fosse um GPS das estruturas de mercado. Num extremo, lá isolado, temos o monopólio, com uma única empresa dominando tudo. No outro extremo, temos a competição perfeita, com um mar de empresas vendendo produtos idênticos. A competição monopolística, junto com o oligopólio, mora justamente nesse vasto e movimentado espaço no meio. É aqui que a maioria das empresas do mundo real vive e opera. Agora, o que define esse território? Basicamente, são três características centrais. Primeiro, muitos vendedores. Pense na quantidade de restaurantes numa cidade grande, todos querendo os mesmos clientes. Segundo, e este é o coração do conceito, diferenciação de produto. Cada restaurante tem algo único: a comida, o ambiente, o serviço, a localização. É isso que dá a cada um deles um mini monopólio sobre o seu produto específico. E terceiro, livre entrada e saída. Se abrir uma pizzaria está dando muito lucro, logo outras vão aparecer. Se o negócio não vai bem, as empresas podem fechar as portas sem grandes barreiras. Livros, roupas, games, cabeleireiros, a lista de exemplos é praticamente infinita. Certo. Agora que já mapeamos o terreno, vamos dar um zoom. Vamos focar em uma única empresa nesse mercado e entender como ela toma suas decisões no curto prazo. Já que o produto dela é único, ela tem um certo poder para definir o próprio preço. Para quem já estudou monopólio, isso aqui vai parecer bem familiar. Pelo fato de ter um produto diferenciado, a empresa encara uma curva de demanda inclinada para baixo. Ou seja, se quiser vender mais, precisa baixar o preço. Para maximizar o lucro, a lógica é a mesma de um monopolista: produzir a quantidade exata onde a receita marginal se iguala ao custo marginal. No gráfico da esquerda, a gente vê que, nessa quantidade, o preço que a empresa consegue cobrar está acima do custo total médio. Essa área em destaque é o lucro. Já no gráfico da direita, a história é outra. O preço está abaixo do custo, gerando prejuízo. Resumindo, no curto prazo, a vida de uma empresa aqui é praticamente a vida de um monopolista. Mas essa situação, seja de lucro farto ou de prejuízo amargo, não costuma durar para sempre. E o motivo nos leva de volta à terceira característica que vimos: a livre entrada e saída de empresas. Vamos ver agora como o mercado se ajusta com o tempo, à medida que novas empresas são atraídas pelos lucros ou expulsas pelos prejuízos. Então a dinâmica é a seguinte: lucro funciona como um ímã. Quando as empresas existentes estão lucrando, novas empresas entram no mercado oferecendo produtos parecidos. Com mais opções na prateleira, a clientela se divide e a demanda de cada empresa que já estava lá diminui. A curva de demanda de cada uma delas se desloca para a esquerda. O contrário também é verdade: prejuízo funciona como um repelente. Algumas empresas não aguentam e saem do mercado. Com menos opções, sobram mais clientes para as que ficam, e a demanda delas aumenta, deslocando a curva para a direita. E esse processo de entra e sai continua até que o incentivo para entrar ou sair desapareça. E quando isso acontece? Quando o lucro econômico chega a zero. É exatamente isso que este gráfico mostra: o equilíbrio de longo prazo. O ponto fundamental para se observar aqui é a relação entre a curva de demanda e a de custo total médio. A demanda foi sendo espremida pela entrada de concorrentes até o ponto em que ela apenas tangencia, ou seja, encosta na curva de custo.
O que isso quer dizer? Que o melhor que a empresa pode fazer é cobrar um preço que é exatamente igual ao seu custo total médio. Resultado? O lucro é zero. Isso para a entrada de novas empresas. Mas e isso é absolutamente crucial, o preço ainda é maior que o custo marginal. É um resultado híbrido, uma mistura perfeita das conclusões de monopólio e de competição. Agora que a gente já entendeu a mecânica desse mercado, a grande pergunta é: e do ponto de vista da sociedade, isso é bom? Para responder, a gente precisa comparar esse modelo com o padrão ideal de eficiência da economia, a competição perfeita. E esse slide deixa tudo muito claro. Quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, saltam aos olhos duas diferenças fundamentais que levam os economistas a dizer que este mercado é menos eficiente. No gráfico da direita, da competição perfeita, a empresa produz no ponto mais baixo da sua curva de custo, a chamada escala eficiente. Já na esquerda, na competição monopolística, a empresa produz menos que isso. Além disso, na competição perfeita o preço é igual ao custo marginal. Na monopolística existe uma margem, um markup. Vamos entender cada um desses pontos. Primeiro, vamos falar do excesso de capacidade. O que isso significa na prática? Significa que as empresas nesse mercado não estão operando na sua capacidade máxima de eficiência. Elas poderiam sim aumentar a produção e, com isso, diminuir o custo médio de cada produto, mas elas escolhem não fazer isso. O motivo é simples. Para vender mais, teriam que baixar o preço de tudo que vendem e isso acabaria reduzindo o lucro total. Então, elas preferem operar com essa capacidade ociosa. Segundo, o markup sobre o custo marginal. Aqui, a diferença é gritante. Como o preço de venda é maior que o custo de produzir uma unidade a mais, cada venda adicional significa mais lucro no bolso. Isso nos leva àquela famosa anedota. Uma empresa em competição monopolística está sempre feliz em receber mais um cliente. Pense num restaurante que não está lotado. O dono adoraria servir mais um prato, porque o preço que ele cobra é muito maior que o custo da comida. Já uma empresa em competição perfeita é indiferente. Para ela, tanto faz vender uma unidade a mais ou a menos, porque o preço é exatamente igual ao custo marginal. Essas características nos levam diretamente a um dos aspectos mais visíveis desses mercados, a publicidade. As empresas gastam fortunas tentando nos convencer a comprar seus produtos. A questão é, isso é um desperdício de recursos que só aumenta o preço final ou a publicidade tem algum valor para a sociedade? E o debate aqui é intenso. Os críticos argumentam que a maior parte da publicidade é manipulação psicológica, não informação. Pense num anúncio de refrigerante. Ele não fala sobre os ingredientes, mas mostra pessoas felizes, jovens, bonitas, criando um desejo artificial. Dizem também que a publicidade exagera as pequenas diferenças entre os produtos, fazendo com que a gente se apegue a marcas e se torne menos sensível ao preço, o que diminui a competição. Já os defensores afirmam o contrário. Dizem que a publicidade informa sobre preços, sobre novos produtos e suas características, tornando os mercados mais competitivos e ajudando os consumidores a fazerem melhores escolhas. Para ajudar a desempatar essa discussão, vamos ver um estudo de caso real fascinante. No passado, várias profissões como médicos, advogados e optometristas convenceram os governos a proibir a publicidade em seus setores, com o argumento de que era algo pouco profissional. Esta lei, por exemplo, vigorou no estado da Flórida. E aí, qual foi o resultado? Em 1972, um economista fez um estudo comparando o preço dos óculos nos estados que proibiam a publicidade com os que permitiam. O resultado foi chocante. Nos estados onde a publicidade era proibida, o preço médio de um par de óculos era mais de 20% mais caro. Nesse caso, a conclusão foi clara. A publicidade estava, na verdade, estimulando a competição e forçando os preços para baixo. E colada na discussão sobre publicidade vem a questão das marcas. Elas são uma ferramenta útil que nos ajuda a tomar decisões melhores ou são apenas uma forma de nos enganar e fazer pagar mais caro por produtos que, no fundo, são muito parecidos? Existe uma teoria muito elegante que diz que a simples disposição de uma empresa em gastar uma fortuna com publicidade pode ser, por si só, um sinal de qualidade para o consumidor. Vamos construir esse raciocínio. Imagine duas empresas lançando um novo cereal. A Kellogg tem um produto ótimo e a Post um produto medíocre. Ambas consideram lançar uma campanha publicitária caríssima, de 10 milhões de dólares. A Kellogg faz as contas e sabe. As pessoas vão experimentar, vão adorar e vão continuar comprando. O investimento vai se pagar e dá lucro. Já a Post também faz as contas e sabe. As pessoas vão experimentar, não vão gostar e não vão comprar de novo. A campanha será um prejuízo gigantesco. Qual é a decisão racional aqui? Apenas a Kellogg anuncia. E nós, como consumidores, ao vermos aquele anúncio carro, podemos inferir racionalmente, bem, eles não estariam gastando tanto dinheiro se o produto não fosse bom. A publicidade vira um sinal. O debate sobre as marcas segue uma linha parecida.
Os críticos dizem que elas criam uma lealdade racional, fazendo a gente perceber diferenças que, na verdade, não existem. Os defensores, por outro lado, veem as marcas como algo muito útil. Primeiro, elas seriam uma forma fácil de garantir a qualidade. Se alguém está viajando por uma cidade desconhecida, escolher comer no McDonald's em vez de um restaurante local é uma aposta na consistência da qualidade que a marca promete. E segundo, as marcas dão às empresas um incentivo poderoso para manter essa qualidade. Uma empresa com uma marca forte e valiosa tem muito a perder se entregar um produto ruim. Para amarrar tudo isso, vamos olhar para esta comparação final. A característica que realmente separa a competição perfeita das outras duas estruturas é essa relação entre o preço e o custo marginal. Somente naquele mundo idealizado da competição perfeita é que o preço pago reflete exatamente o custo de produzir uma unidade a mais. Nos mercados do nosso dia a dia, nos de competição monopolística, assim como no monopólio, o preço que pagamos carrega sempre uma margem acima desse custo. E isso nos traz de volta à nossa grande questão final. A competição monopolística não tem a eficiência impecável da competição perfeita dos manuais de economia. Ela gera excesso de capacidade e preços com markup. Mas, em troca, ela nos dá algo que valorizamos muito: variedade. Pense de novo nos livros, nos restaurantes, nos filmes, nas roupas que gostamos. Toda essa diversidade é fruto desse tipo de mercado. A teoria econômica não consegue nos dar uma resposta simples sobre se os ganhos da variedade superam os custos da ineficiência. No final, a pergunta fica no ar para que a gente reflita: qual é o preço que estamos dispostos a pagar pelo poder da escolha?